Ai, pessoal, ai, socorro. Pensa numa pessoa que tá desesperada. Eu já comecei a gravar o vídeo de vocês simplesmente 3 vezes. Duas, uma pessoa me ligou, eu perdi tudo. Agora há pouco, o meu celular começou a ferver e apagou, né? Olha que legal. Desculpa mais uma vez pelo atraso. E vamos que vamos. Esse fundo musical é meu gato. Eu vou tentar ser meio rápida, porque eu tô com medo desse negócio ferver de novo. Ai, olha, vocês foram sorteados, porque as outras salas estão com a matéria, ó. Pessoal, vamos lá então. Muita calma nessa hora, eu vou tentar não ficar mais pilhada. Impactos socioambientais da América Latina e África. Isso é o capítulo 6, tá bom? O finalzinho do capítulo, página 47 da apostila, tá? Pessoal, a extração em grande escala de recursos naturais gera muitos impactos, tanto sociais quanto ambientais. E as populações mais pobres, as populações menos desenvolvidas, elas possuem menos estrutura. Então, quando ocorre um impacto ambiental, elas têm menos recursos para consertar. Quando acontece um desastre natural, ou um desastre humano mesmo, igual o Brumadinho, os recursos para arrumar isso são menores. Então, essas populações são mais vulneráveis a isso. E nós estamos falando de África e Américas. Excetuando Estados Unidos e Canadá, o restante América Latina é menos desenvolvido, certo? México para cá e África. Somos populações aí mais vulneráveis. Desflorestamento e desertificação também na página 47, um assunto bem triste. Pessoal, as florestas tropicais e equatoriais do mundo estão concentradas aqui na Amazônia, América Central, Mata Atlântica, Floresta do Congo na África Central e no Sudoeste Asiático, aqui Vietnã, Indonésia, Myanmar, Laos. Pessoal, elas estão sendo extremamente depredadas, destruídas. A maior parcela remanescente sobrevivente é a floresta amazônica, com 6 milhões de quilômetros quadrados, divididos entre 9 países. Não é só o Brasil, viu? E, pessoal, 90% da floresta do Congo, aqui do Vale do Congo, que é essa parte aqui, ó, onde tá o rio, 90% da floresta equatorial africana já foi destruída. Pessoal, eles já desflorestaram, desmataram 6,5 milhões de quilômetros quadrados. É tipo o tamanho da Amazônia. Sobrou só 500 mil quilômetros quadrados na bacia do Congo. É muita coisa, né? E para quê? Aqui na região da Nigéria, Togo, Costa do Marfim, que é essa região aqui da África, essas florestas foram desmatadas para plantação de café, cacau, amendoim, pastagens e extração de madeira. Eles trocaram a floresta por cacau, café, amendoim, pastagem e madeira. Eles não, né? O mundo também é responsável, porque não é só eles, né? Tem alguém que compra. Então, assim, entre 80 a 90% das florestas deles foram derrubados por cultivos comerciais. A WWF, que é aquela ONG do Pandinha, ela estima que entre 2010 a 2030, nós estamos no meio, né, 2020, já se passaram 10 anos e tem mais 10 anos pela frente, 80% do desmatamento do mundo vai ocorrer em 11 regiões do planeta. Que região do planeta? Onde estão as savanas e cerrados e as florestas tropicais. Isto é, aqui, né?
E na África? As Áfricas e as Américas. 80% do desmatamento ocorrerá nelas. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, no Brasil. Grande Chaco, na Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. Vale do Congo, Grande Vale da África Oriental, que são essas regiões aqui, né? Congo e África Oriental. O Choco Darien, no Equador, são as principais regiões. E um dos grandes responsáveis por toda essa tragédia é a mineração. Um assunto bem delicado, pessoal. Se vocês pensarem, as grandes navegações ocorreram em busca de metais preciosos, em busca de riquezas. Cidades surgiram através da mineração. Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo. Países surgiram, países foram rachados, países entraram em conflitos, né, por briga de diamantes. Oriente Médio, que é cheio de petróleo, olha a confusão que é lá. Então essas regiões com grande riqueza mineral, elas são muito complicadas. A mineração é a atividade que mais contribui para o desmatamento e para a degradação das relações sociais da área, né? Nessas áreas onde tem essas riquezas, ocorrem concentração de renda, igual em Serra Pelada, né? Aqui no Brasil, no Pará. Em dezembro de 79, foi descoberta a primeira pepita no sítio do velho vaqueiro Genésio. Esse cara perdeu o sítio dele. Cerca de 3 meses depois, 30 mil homens já haviam chego na região. O que tem? Pessoal, imagina, descobrem ouro aqui no Rio Bauru. 30 mil pessoas chegam do nada aqui em Bauru. Não são pessoas que vão ficar ali no Obeide. E o Obeide nem tem também como assimilar 30 mil pessoas, né? Então, assim, são lugares pobres, igual aconteceu em Serra Pelada, né? Com muita violência. Grupos rivais brigando pela liderança, concentração de renda, você tem aquela massa de gente garimpando e um dono do garimpo, né? Exploração de mão de obra, o trabalho é árduo, é insalubre, causa doenças. Uma mina de cobre, ela não é a céu aberto, muitas delas. Aí tá lá dentro da mina, o cara fica em ambiente úmido, insalubre, sem luz, vai ter problema de visão, vai ter problema de pele. Aspirando aquele ar de pó, ele vai ter problema respiratório, muitas vezes câncer. O ouro mesmo, muitas vezes, ele não está em pedacinho, não está em pepita, ele está em pó, misturado no solo, que era o caso de grande parte do ouro de Serra Pelada. Como separar isso do solo? Você pega aquilo, põe mercúrio, faz uma lama de mercúrio. O ouro vai flutuar, aí você pega e tira o ouro e larga aquela lama contaminada de mercúrio, que é altamente prejudicial à saúde humana, é cancerígeno, né? Então, assim, são muitos os impactos humanos e também muitos os impactos ambientais. Por exemplo, o esgotamento dos solos. Você acaba com o solo, ele não produz mais nada. Grandes escavações, Serra Pelada, o morro tinha 150 metros de altura. Eles destruíram na enxada, ou com máquinas muito rudimentares, e cavaram mais 200 metros. Abriram uma cratera enorme onde vazou a água do lençol freático e hoje é um lago contaminado por mercúrio. Então, assim, esgotamento dos solos, grandes escavações, desmatamento, perda da biodiversidade, poluição dos rios e das águas. Eu falei o exemplo do mercúrio, contaminação dos solos, revolvimento das camadas mais profundas do solo. Vocês escutaram meu ombro? Produtos químicos altamente poluentes são usados na mineração. Pessoal, não é só ouro não. Olha a mineração de ferro. Os rejeitos de Brumadinho, os rejeitos de Mariana, das barragens que estouraram, né? E veio aquele mar de lama acabando com o Rio Doce,
né? Acabando com a população, com o bairro, né? Muitas minas são abertas com explosivos. Então, poluição sonora, alteração da qualidade do ar. São muitos os impactos ambientais e muitos os impactos humanos. Qual é a questão? Sabe aquela coisa, eu dei um passo, não dá para voltar atrás? A mineração é isso. A humanidade depende dela, né? A ardosa do piso da casa de vocês, o mármore, o ferro do carro, o nióbio da tela de touchscreen do celular de vocês, tudo vem da mineração, né? Fertilizante é feito por fosfato. Fosfato é retirado por mineração, né? A minha questão é, não dá para voltar na caverna, beleza? Mas também já existe tecnologia para se impactar menos a extração desses minerais. Só que estima-se que o custo aumentará em 6 vezes. As pessoas não querem quem faz, né? E quem compra também quer pagar barato, não quer que o preço do carro, do celular, de sei lá o que, de tudo suba 6 vezes. Aí o ser humano vai lá, continua fazendo mineração depredativa, não sustentável, né? Olha só como a nossa mineração é muito rudimentar. Essa mina aqui é no Peru, o que o livro traz. Eu não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Aqui acho que fica melhor, né? Tá vendo? Olha só o carinha. Tem fotos de mineradores com lama até a cabeça, né? É muito, muito rudimentar, é muito triste a forma como o ser humano extrai os seus minerais da natureza. Tomara que a gente acorde a tempo, né? Não sei se vai dar tempo. E aí, na página 48, a apostila de vocês vem falar do Haiti. Deem só uma olhada que desse lado é a República Dominicana e desse lado o Haiti. O Haiti, obviamente, dá para perceber, é mais pobre. Desmatou, assoreou, contaminou mais que a República Dominicana, né? Então, assim, o Haiti, por muito tempo, é um país do Caribe, uma ilha que divide, né? Metade da ilha é a República Dominicana, a outra metade da ilha é o Haiti, a ilha de São Domingos. E por muito tempo eles acreditaram na extração de bauxita como uma esperança de riqueza. E que não deu certo, se esvairiu, né? A população continua pobre. A extração de bauxita e de outros minerais devastou, né? Desmatou quase todas as áreas ambientais de florestas tropicais do Haiti. Esse solo exposto e descoberto sofre com as chuvas torrenciais tropicais de verão. Essas chuvas causam erosão, aquelas grandes crateras que você vê às vezes em região de favela, né? E deslizamento das encostas. Os rios e os vales muitas vezes são soterrados. Com essa destruição toda causada pela mineração, o que aconteceu? Hoje no Haiti quase não se há mais mata. Quase também não se há mais minérios. Eles foram esgotados, todos foram retirados. Então vamos plantar. Não dá. Os solos, são muito poucos os solos férteis e cultiváveis do Haiti. Isso limita muito o potencial de desenvolvimento do país. O país não tem mais como plantar direito. Ele não tem mais os minérios para exportar. A mata dele foi destruída. Ele poderia, de repente, ter investido em turismo, né? Mas, para piorar a situação deles, ali o Haiti é rota de furacão. Passa furacão ali. Além disso, o Haiti está em cima de uma área tectônica sujeita a terremotos. População paupérrima. Houve em 2010... Não, foi antes. Acho que foi em 2009. O país foi destruído por um terremoto e o Brasil tem missão de paz lá para tentar... É através da ONU que o Brasil está lá. E assim,
O Haiti é um dos maiores emissores de migrantes e refugiados. Pessoal, o Japão também tem furacão e também é uma área tectônica, né? É uma área sujeita a terremotos. Compara o Japão com o Haiti, né? É bem diferente. Então, a questão é dar estrutura para a população, é não destruir o país, é não destruir os solos. Né? O mundo inteiro precisa plantar, a gente precisa comer. E aí você acaba com o solo, destrói tudo. O que você vai fazer? Ainda por cima passa furacão e tem terremoto lá, né? É um dos países mais pobres, com as maiores crises humanitárias do mundo. Tanto que a ONU tem exército lá e o Brasil faz parte do exército da ONU que está em missão no Haiti. Mudando agora, savanas e cerrados. Eu coloco junto porque o bioma é o mesmo. Quando eu falo savana, o nome delas no Brasil é cerrado, tá? Savana e cerrado. Claro que os animais que tem são diferentes porque os continentes se separaram e surgiram animais diferentes. Enquanto na África você tem leopardo correndo, aqui você tem onça pintada. Mas cerrado e savana, botanicamente, biologicamente, falando lá para a professora Bárbara, é a mesma coisa, né? Então, assim, as savanas também vêm sofrendo alta degradação ambiental. 2/3 das savanas da África foram destruídas em meio século. Já destruíram 90% das florestas equatoriais e tropicais e 2/3 das savanas. É tipo, sobrou 30%, mais ou menos isso. Mas vamos falar de alguma coisa boa, porque essa aula tá triste, né? Se eu tô falando de destruição. O Jalapão, né? Hoje, algumas iniciativas surgem para tentar conservar essas áreas, né? O Jalapão é uma unidade de conservação no Tocantins que protege um importante patrimônio geológico e arqueológico da humanidade. É uma área semidesértica, permeada de cavernas e cânions. É um lugar paradisíaco, maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade, vão para lá. Mas não vão com a mentalidade de ficar em hotel 5 estrelas, né? É turismo ecológico, né? Visitem o Jalapão. Pesquisem aí na internet para vocês verem quão lindo é. Além do Jalapão, lá na África tem o Parque Nacional de Ancarana, que é no extremo norte de Madagascar, também com formações calcárias. Tanto o Jalapão quanto Ancarana, eles possuem, são áreas de savana e cerrado, e a vegetação ali ajuda a manter a umidade e o volume hídrico, formando o relevo esculpido por rocha calcária, formando cavernas. É maravilhoso. O livro de vocês traz a foto, não dá para ver direito que está muito pequenininha, mas de uma das formações lá de Madagascar, certo? Bom, o que acontece? O desmatamento, o esgotamento dos recursos hídricos da água tem aumentado a área de expansão dos desertos e semidesertos no mundo. O livro traz também para vocês, daqui a pouco eu volto aqui nesse mapa, né? Que é a nossa lição. Ó, essas áreas aqui de vermelho, tá vendo? Áreas hiperáridas, muito áridas. Oh, dá pra ver? Não dá pra ver, né? Tá aqui. Áreas hiperáridas. Aí eu tenho áreas áridas, que é o laranjinha. Áreas semiáridas, que é o amarelinho. E áreas subúmidas, que é o verdinho. Depois essa parte aqui que tá sem nada, é onde era a floresta do Congo, que eles destruíram 90%. Mesma coisa aqui, a Caatinga no Brasil é semiárido. Tem a Patagônia, aqui na Argentina tem... Na Bolívia ali, o deserto, tem o Outback na Austrália, tem aqui perto das Rochosas, né, várias regiões da Ásia. O que acontece? O desmatamento está aumentando a expansão dos desertos no mundo, principalmente no sul do Saara, no norte do México e no nordeste brasileiro. Está aumentando. Os desertos, eles são fenômenos naturais que acontecem na natureza,
muito antes do homem existir no planeta. O problema é que o processo de aumento deles, o processo de expansão deles, que se chama desertificação, está muito intenso, não está acontecendo de uma forma natural. Se o deserto do Saara está aumentando, se o semiárido nordestino, a Caatinga, está aumentando, não é um aumento natural, é um aumento intensificado pela ação humana. O desmatamento, a emissão de poluentes que está aumentando a temperatura da atmosfera e das águas do oceano, está alterando o regime climático do planeta, a extração mineral também, né? Tudo isso está aumentando os desertos no mundo. Gente, a ONU prevê que em 2050 uma área do tamanho do Brasil, o Brasil é o quinto maior país do mundo, uma área do tamanho do Brasil, que hoje é cultivável, já estará improdutiva no mundo. Essas áreas aqui, elas estão aumentando por ação humana. E aí, uma área do tamanho do Brasil já estará perdida, pessoal. 40% das áreas agrícolas do mundo, é isso aí que eu tô falando. São 2 bilhões de pessoas que vivem nessas áreas, em volta dos desertos aqui, né? São áreas, 40%, é quase metade das áreas cultiváveis do planeta. Quase metade das áreas cultiváveis do planeta estão suscetíveis a virar deserto. Né? No Brasil é a Caatinga, onde 30 milhões de pessoas moram lá, sendo que desses 30 milhões de pessoas que moram lá, 85% estão em situação de pobreza. Que feia a nossa lição de casa, não anda muito favorável não, né? Em 1977, olha o tempo, aconteceu a primeira Conferência Internacional das Nações Unidas. Hoje não existe mais as Nações Unidas, ela se chama ONU. Na época, Nações Unidas. Seria a Conferência Internacional da ONU para o Combate à Desertificação. Aconteceu em Nairobi, no Quênia. Mas muito pouco se avançou na área. O capitalismo, nossa forma de viver, a nossa consumista e nossa cultura tem que ser mudada, né? Para ontem. O Rio Nilo, o professor Lucas deve falar para vocês da civilização egípcia, que o Rio Nilo, ele tinha um período de cheias, quando ele voltava ao normal, deixava humus, uma área extremamente fértil para a agricultura. O Nilo é igual ao São Francisco aqui no Brasil. O São Francisco nasce aqui, perto de São Paulo, nasce em Minas, em uma área que ele vai recebendo tanta chuva que ele fica com um volume de água tão grande e ele vai indo, rumando ao norte em direção ao Nordeste. Quando ele chega no Nordeste, ele não seca, ele diminui o volume dele, mas ele consegue atravessar a Caatinga sem secar, porque ele já ganhou um volume de água bom para conseguir fazer isso, porque ele nasce em uma região úmida, que é aqui, na nossa região. O Nilo acontece a mesma coisa, ele nasce lá perto do Vale do Congo, lá na floresta equatorial, recebe uma quantidade de chuvas muito grandes. É o Nilo Azul, né? São 2 rios que se juntam, formam um Nilo. E ele consegue atravessar o maior deserto do mundo sem secar, que é o deserto do Saara. O Velho Chico aqui no Brasil e o Nilo são a salvação de muitas famílias. E assim como no Brasil existe um projeto de irrigação, de levar canais de água para regiões de seca, o Nilo também existe esse projeto lá. É um projeto muito antigo, né, de construir barragens e aumentar aí a área de irrigação, a área de cultivo do Nilo. Foi feita uma barragem que se chama Assuã. Aqui no mapa não vai aparecer. Bom, nem vou procurar, porque vai que esse negócio para de funcionar de novo, que eu tô com medo. Então, o que acontece? A barragem de Assuã gerou um grande lago, o Lago Nasser. Agora eles têm irrigação para o ano todo, o que é legal.
eles têm mais colheitas anuais, o que também é legal, mas a vazão do rio diminuiu. Por quê? Depois desse lago, eles soltam o rio, né? O rio continua, mas ele já vem menor, porque a área do lago faz evaporar muito mais. A área do rio correndo é menor, a evaporação é menor. Agora, um lago, a evaporação é maior. Então, diminuiu um pouco a vazão do rio, um pouco não, diminuiu bastante. E assim, quando eles decidiram, outra coisa interessante, inundar lá, fazer a barragem de Assuã, o Lago Nasser, a Unesco da ONU, que é a parte da ONU, né, que cuida do patrimônio cultural da humanidade, ela cerrou 2 templos de Abu Simbel, que seriam alagados, e transportou para outro lugar. Ela salvou, né, ela fez um resgate arqueológico quando foi construída a barragem. O livro de vocês traz inclusive esse texto aqui que fala sobre isso, tá bom? Agora, expansão urbana em áreas de risco. Em 2007, a maior parte das pessoas do mundo estavam morando na cidade. Antes de 2007, poderia estar quase meio a meio, mas ainda a maioria das pessoas viviam no campo. Em 2000, isso é estranho para nós, porque a gente vive na cidade, está em um estado urbano aqui no Brasil, né? Mas é isso aí. E só em 2007, a maior parte da população passou a ser urbana. E qual foi a questão? No nosso mundo, no mundo subdesenvolvido, essa passagem do campo para a cidade não foi gradativa como na Europa, não foi gradativa como no Japão. Ela foi rápida. Houve o êxodo rural. As pessoas, com a mecanização do campo, né, perderam as suas terras e vieram para a cidade em grande quantidade de uma vez. E as cidades geraram favelas. As pessoas, por exemplo, pensa aqui em Bauru. Ai, eu quero comprar uma casa na frente de um lago. Ali, lá no sul, região sul, um tal de Lago Sul. É caro, né? Ai, nossa, eu vou ali naquele barranquinho ali, ó. Quem que vai querer morar num barranco? Não tem ninguém lá, aquela terra, o dono nem se preocupa. Então, assim, encostas de morros foram sendo ocupadas. Lugares de várzeas, até em cima de depósito de lixo, as pessoas passaram a viver. Ou em volta de depósitos de lixo. O que começou a acontecer? Deslizamentos, inundações. Pessoal, a área de várzea é área de vale, né? Não é para ser ocupada. Então, as áreas próximas aos rios, nas planícies aluviais, aluvião é rio. Ouro de aluvião, ouro do rio. Ouro que é encontrado no leito do rio. Chuvas... chuva não tem nada a ver, não tem chuva de rio. Então, planícies aluviais são planícies de rios. Então, as áreas próximas aos rios, que são essas planícies aluviais, elas são frequentemente alagadas e a gente tem gente morando lá. O que aumenta a inundação é a impermeabilização do solo também. Aqui em Bauru, por exemplo, antigamente, pensa na topografia, vamos ficar paradinho ali onde é a Confiança Rodoviária. Olhem para a rodoviária, olhem ali para Nações Norte, ali que vai para Anhanguera, tem aqui o Vista Alegre, depois tem a Nuno de Assis. Pensem na topografia. Aquilo sem ruas, casas, calçadas. Quando chovia, você tinha uma vegetação que protegia o solo e a água escorrendo, sendo absorvida. Claro que tinha água que, dependendo do volume de chuva, ela escorria para o Rio Bauru, mas era bem menor. Só que agora a gente impermeabilizou tudo isso, inclusive a gente encanou um rio. No meio do canteiro das Nações tem um ribeirão que chama Córrego das Flores. Nós canalizamos. Se vocês forem ali naquele ponto, tem uma parte que é um quadradão enorme que sai um riachinho de lá de dentro. Aí você fala, esse é isso mesmo. Um riachinho, professora, o que tem? Galera, esse riachinho, quando chove, aquela tubulação quadrada se enche de água, não é o suficiente, e aí a água ainda fica em cima das Nações e forma um rio ali.
né? Por quê? Porque a topografia por gravidade, a água vai correr para lá e de lá vai correr para Nuno, para os lugares mais baixos. Só que tá tudo impermeabilizado, então mais água vai correr. Então a impermeabilização urbana intensifica as inundações. Olha só quanto problema social, quanto problema urbano, né? Nós teríamos que pensar em formas de planejamento mais saudáveis. Não estou falando para a gente voltar para a caverna, mas a gente tem que aprender a viver sem impactar tanto a natureza a ponto de comprometer as gerações futuras, humanas, de animais e de plantas, né? A gente compromete a vida na Terra futuramente com essa nossa forma de viver. Já existem movimentos ao contrário para tentar reverter isso. Tem gente fazendo coisa para resgatar lixo do oceano, tem voluntário lá resgatando lixo, mas nós, cidadão do dia a dia, a gente tem que aprender a fechar a torneirinha quando escova o dente, tomar banho rápido, acho que tem mãe aqui que vai agradecer, né? Não ficar largando luz ligada, consumir o mínimo, né? Gastar menos. Por que precisa ter 500 tênis da moda? Tenha um, dois tênis, usa até rasgar, depois já troca, né? Então a gente tem que começar a mudar. A cultura do reaproveitar a roupa, vou passar a roupa pro meu primo, daí o meu primo passa pro vizinho e assim vai, né? A gente tem que impactar menos aí a natureza e dá para viver bem assim, sem esse consumismo louco, desenfreado que o capitalismo nos impõe, né? Então a gente tem que refletir um pouco sobre ter ou ser. Eu prefiro ser viva e deixar vida para os meus descendentes, né? Do que ter coisas e deixar destruição, né? Então é isso aí, pessoal. A tarefa tá aqui, página 48, 50, 53 e 54 da apostila, página 26 a 28, são só 3 do caderno de exercícios. E a semana que vem o capítulo 5 e 6 que vai cair na avaliação bimestral, tá bom? Bebam água. E o negócio não parou! Se ele parar agora não tem problema, porque eu terminei de explicar a matéria. Eu tava explicando bem mais devagar. O que é bom porque o negócio ia dar tipo 50 minutos. Foi pra 30, né? Mas não ferveu. E eu pus o celular no modo avião pra ninguém me ligar, né? Então é isso aí, pessoal. Bebam água. Até a semana que vem, tá? Um beijo.